Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs. É com satisfação que aqui nos encontramos mais uma vez, reunidos neste ambiente virtual, para mais um momento de estudo, mais um momento de esclarecimentos para todos nós acerca do Evangelho do Cristo, à luz da doutrina espírita. Mais alguns minutos que o Senhor da vida nos concedeu para que continuemos nesta busca pelo conhecimento da verdade, nos libertando assim das trevas da ignorância. Por isso, mais uma vez, aqui nos encontramos para agradecermos a Deus em primeiro lugar pela vida. Agradecermos a Deus por aqui nos encontrarmos mais uma vez ligados a este instrumento físico, este corpo, que é esta maravilhosa ferramenta que temos à nossa disposição para trabalharmos a nossa melhoria. E aqui nos encontramos matriculados nesta oficina das almas para sermos consertados, neste educandário das almas, que também é a classificação da Terra, onde nós nos encontramos em processo educativo. Conforme nos diz Bezerra de Menezes, nós fomos enviados para esta imensa oficina para sermos consertados. E exatamente por isto e para isto que aqui nós nos encontramos e agradecemos a Deus por tudo. Agradeçamos a Deus por ter nos enviado à Terra Jesus de Nazaré, nosso Mestre e Senhor, guia e modelo para toda a humanidade, que veio à Terra nos auxiliar neste processo de educação. Gratidão a Jesus por todos os ensinamentos que Ele nos deixou de forma exemplificada, conforme nós encontramos em suas biografias ou em seus evangelhos de amor. Este maravilhoso código pedagógico que temos à nossa disposição. Aos espíritos amigos, também agradecemos pelo amparo, pela proteção, pela sustentação que sempre tem nos dado ao longo da nossa caminhada. E eu não posso deixar de agradecer neste momento, de uma forma muito especial, a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, que vão chegando e se conectando aqui conosco para juntos, mais uma vez, estudarmos o Evangelho do Senhor. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas mais uma vez. Abraço fraternal a todos e a todas em nome do Cristo, nosso Senhor. Então hoje aqui nos encontramos mais uma vez para mais um estudo sistematizado da doutrina espírita, mais uma questão de O Livro dos Espíritos. Estamos estudando acerca das lembranças da existência ou das existências corporais, que se encontra, este assunto se encontra dentro do capítulo 6º, que trata da vida espírita, livro 2º ou parte 2ª de O Livro dos Espíritos. E hoje refletiremos com base na questão número 312, acerca destas lembranças, quando Kardec questionou acerca da lembrança quanto aos sofrimentos ou quanto ao sofrimento. Mas já que estamos falando acerca de lembrança, acerca de comunicação, acerca de vibrações entre as criaturas encarnadas e desencarnadas, é importante que lembremos mais uma vez estudos que realizamos bem no início desta trajetória de estudos que estamos realizando, esta caminhada, quando começamos lá na introdução deste livro, O Livro dos Espíritos, mais especificamente no item de número 6, quando Kardec, fazendo um resumo da doutrina espírita, nos falou acerca da atração dos espíritos. Então ele diz da seguinte maneira que os espíritos são atraídos na razão da simpatia
que lhes inspire a natureza moral do meio que os evoca. Então, os espíritos são atraídos na razão da simpatia. Os espíritos superiores se comprazem nas reuniões sérias, onde predominam o amor do bem e o desejo sincero por parte dos que as compõem de se instruírem e melhorarem. Então, os espíritos superiores, em relação às reuniões mediúnicas, às reuniões de estudo, eles não perdem tempo com coisas que não são sérias, com frivolidades. Eles, conforme aqui lembra Kardec, eles se comprazem, eles ficam felizes em participarem de reuniões sérias, onde eles percebem que ali predominam o amor do bem e o desejo sincero daquelas criaturas que ali se encontram em instruírem e se melhorarem. A presença deles afasta os espíritos inferiores que inversamente encontram livre acesso e podem obrar com toda a liberdade entre pessoas frívolas ou impelidas unicamente pela curiosidade e onde quer que existam maus instintos. Então, assim, Kardec nos lembra que os espíritos inferiores, os espíritos rebeldes, os espíritos ignorantes, aqueles espíritos que não querem que nós aprendamos, que nós avancemos, eles serão afastados automaticamente das reuniões sérias onde estão presentes os espíritos superiores. Então, assim, Kardec nos orienta, juntamente com a espiritualidade superior, e eles, juntamente, acrescentam, falo assim, Kardec e os espíritos superiores, longe de se obterem bons conselhos ou informações úteis deles, ou seja, desses espíritos inferiores, nós não iremos obter conselhos e informações úteis, pelo contrário, iremos encontrar neles futilidade, mentiras, gracejos de mau gosto ou mistificações, pois que muitas vezes tomam nomes venerados a fim de melhor induzirem ao erro. Então aqui Kardec nos lembra acerca da necessidade de nós estarmos constantemente em vigilância para não sermos enganados por estes espíritos. Assim como nós, em muitas situações, não estando vigilantes, nós seremos enganados por irmãos nossos de jornada encarnados aqui na Terra. No mundo espiritual, não é diferente. Então, assim, Kardec acrescenta, distinguir os bons dos maus, os bons dos maus espíritos, é extremamente fácil. Então, Kardec nos lembra que não é difícil, em uma reunião mediúnica, em comunicações mediúnicas, nós distinguirmos ou fazermos esta distinção entre um espírito do bem e um espírito ignorante, entre um espírito evoluído e um espírito menos elevado. Então, assim, ele acrescenta que os espíritos superiores usam constantemente de linguagem digna, de linguagem nobre, repassada da mais alta moralidade, escoimada de qualquer paixão inferior. Aí ele acrescenta que a mais pura sabedoria lhes transparece dos conselhos que objetivam sempre o nosso melhoramento e o bem da humanidade. Ao contrário, diz Kardec, ao contrário dos espíritos superiores, as comunicações ou a linguagem dos espíritos inferiores
é constantemente ou inconsequentemente, a miúde, trivial e até grosseira. Se por vezes dizem alguma coisa boa e verdadeira, muitas vezes, ou na maioria das vezes, dizem falsidades e absurdos por malícia ou ignorância. Zombam da crueldade dos homens e se divertem à custa dos que os interrogam, lisonjeando-lhes a vaidade, alimentando-lhes o desejo com falazes esperanças. Em resumo, as comunicações sérias, na mais ampla acepção do termo, só são dadas nos centros sérios, nos centros espíritas sérios, onde reine íntima comunicação de pensamento, tendo em vista o bem da humanidade. Então, assim, Kardec nos esclarece, e continuam aqui os esclarecimentos, mas aqui fechamos este parêntese com este lembrete acerca deste resumo da doutrina espírita, para chegarmos no nosso estudo, no foco do nosso estudo deste momento, que é a questão número 312. Então, acerca da lembrança da vida corporal, Kardec questionou da seguinte maneira, mais um questionamento acerca deste assunto. Ele, no questionamento anterior, que estudamos no nosso último encontro, ele questionou acerca dos despojos materiais, se o espírito se lembra, se o espírito reconheceria os seus despojos materiais, até mesmo os ossos. E aí, neste 312, ele questionou, e a lembrança dos sofrimentos porque passaram na última existência corporal, os espíritos a conservam? Então, Kardec quis saber dos espíritos superiores se nós, ao deixarmos este corpo físico, se nós iremos lembrar no mundo espiritual dos sofrimentos pelos quais nós tenhamos passado aqui na Terra. Então, é por isso que ele questionou, e as lembranças dos sofrimentos? O espírito irá conservar esta lembrança ou as lembranças? E os espíritos amigos responderam da seguinte maneira, que frequentemente assim acontece. E essa lembrança lhes faz compreender melhor o valor da felicidade de que podem gozar como espíritos. Então aqui eles responderam de uma forma sucinta, de uma forma direta, que estas lembranças que nós iremos conservar no mundo espiritual, por vezes irão fazer com que nós compreendamos melhor o valor da felicidade que nós poderemos gozar no mundo espiritual ou na condição de seres livres. Mas, conforme já falamos e repetimos diversas vezes, isso irá depender da evolução ou do esclarecimento de cada criatura, porque quanto maior for a elevação da entidade espiritual, menores serão estas lembranças, porque menos importância ele ou ela, ou a entidade espiritual, ou a essência imortal, irá dar aos sofrimentos. Então, assim, fechamos este parêntese com esta citação da questão número 312, para, na sequência, adentrarmos nos comentários de Miramês em Filosofia Espírita, volume de número 7, o capítulo de número 6, Lembranças dos Sofrimentos. Então aqui Miramês nos orienta, nos esclarece, através destes comentários,
sobre estas lembranças dos sofrimentos. Então, Miramês começa da seguinte maneira: depois do desenlace, ou depois do desencarne, ou depois que se desligar do corpo físico, o espírito conserva lembranças do estado corporal em que se encontrava, por ficarem vivos na sua consciência os fatos derradeiros da encarnação na Terra. Então aqui Miramês começa nos lembrando que, via de regra, o espírito conserva lembranças do estado corporal. No entanto, aqui ele faz aquela exceção que sempre lembramos, aquele depender ou vai depender da condição do espírito, a condição evolutiva do espírito. No entanto, sendo alma elevada, que viveu os preceitos do Evangelho, logo se livra das lembranças para inteirar-se das belezas imortais da vida. Então as lembranças serão conservadas. No entanto, diz Miramês, sendo a alma elevada, logo ela, a alma, ficará livre destas lembranças, desde que a alma tenha vivido e vivenciado os preceitos do Evangelho de Jesus. E logo na sequência, a alma irá inteirar-se das belezas imortais da vida. O espírito doente, que é a maioria de nós, almas doentes, que aqui nos encontramos na Terra, que também é classificada como sendo uma imensa enfermaria ou um imenso hospital, onde nós nos encontramos em tratamento, por ainda nos encontrarmos na condição de almas doentes. É importante lembrarmos que não somos doentes, mas que estamos doentes e estamos aqui em tratamento. Então, o espírito doente, porém, aquele cujo fardo se encontra pesado de faltas inumeráveis e sob o jugo incômodo de ações perniciosas, se demora com pensamentos fixos nos sofrimentos da carne. Então aqui Miramês nos lembra da maioria de nós na condição de espíritos doentes, sendo que neste caso o nosso fardo se encontra pesado de faltas inumeráveis e sob o jugo incômodo de ações perniciosas, mesmo não tendo corpo de carne. Lembra Miramês que mesmo não tendo o corpo de carne, as atrozes lembranças o torturam, porque na mente se encontra o céu ou o inferno, conforme as direções dos sentimentos. E é exatamente por isto que Jesus nos esclarece sobre isto, que céu e inferno está dentro de cada um de nós. Conforme hoje nós sabemos, através das palavras de Jesus, dos espíritos amigos que nos trouxeram em nome de Jesus e sob a coordenação, o comando maior de Jesus, a doutrina espírita, hoje nós temos conhecimento que céu e inferno não é um local geograficamente circunscrito. E até mesmo a igreja atualmente reconhece isto, que céu e inferno, conforme nos disse Jesus, conforme nos fala Jesus, céu e inferno está dentro de cada um de nós, conforme, diz Miramês, conforme as direções
dos sentimentos. Então, céu e inferno é apenas um estado de consciência, um estado de alma. Então, é por isto que Miramês nos diz que, mesmo não tendo corpo de carne, as atrozes lembranças o torturam. Conforme já estudamos em encontros anteriores, neste sentido, a alma irá como que sentir dor, mas na verdade não serão verdadeiramente dores, porque ela não tem mais o corpo físico para sentir dores, mas as dores estarão gravadas na sua consciência. As lembranças lhe trarão sensações de dores, como se ainda estivesse ligada ao instrumento físico. Então, assim, é preciso que trabalhemos pela nossa melhoria, mudando este estado d'alma, mudando da condição de residentes no inferno para a condição de residentes no céu ou no paraíso. É nesse sentido que a doutrina dos espíritos, codificada por Allan Kardec, apareceu no mundo das formas para educar os pensamentos das criaturas humanas, pois o seu leme é educar e instruir. Então, o lema da doutrina espírita é a educação dos pensamentos, conforme Jesus nos orienta sobre essa necessidade da vigilância, a vigilância dos nossos pensamentos, e a doutrina espírita veio para nos auxiliar nesta educação e instrução, porque as enfermidades aparecem pelos fios dos pensamentos, mudando as ideias, elas mudam de rumo. Então, as doenças, nos esclarece mais uma vez Miramês, as doenças ou as enfermidades que refletem no instrumento físico, elas aparecem pelos fios dos pensamentos. Uma vez educando os pensamentos, mudando as ideias, essas doenças irão desaparecendo, elas irão mudando de rumo. Daí a grandeza desta filosofia de Jesus. Todas as distorções dos corpos que o espírito usa partem da mente. Então, a sede ou a origem de todas as doenças que refletem no corpo físico partem da nossa mente. É por isso que nós conhecemos e temos à nossa disposição aquela frase que nos fala acerca da verdadeira saúde, uma mente sã animando um corpo são. Então, a partir do momento em que a nossa mente estiver saudável, alcançar esta saúde completa, nós não mais animaremos corpos que irão adoecer, porque as doenças partem da nossa mente, mudando o modo de pensar pelos processos ensinados por Jesus. Tudo muda de comportamento e o espírito passa a viver no céu, mesmo carregando um corpo de carne. Todo sofrimento é falta de harmonia na mente. Então, nós poderemos adentrar e já começarmos a viver e vivenciar um céu, mesmo nos encontrando aqui na Terra. Então, assim, Miramês nos esclarece que nós, uma vez mudando a chave, mudando os nossos pensamentos, educando os nossos pensamentos, as enfermidades irão desaparecendo, porque a sua origem ou a origem das enfermidades partem da nossa mente doente, a nossa mente desequilibrada. Todo sofrimento é falta de harmonia da mente. E ainda ele acrescenta que Deus, o Pai misericordioso,
não criou nenhuma das suas criaturas destinadas ao sofrimento. Todos nós fomos criados para sermos felizes. Então, assim ele diz que não fomos feitos para sofrer. O sofrimento vem como força de Deus para acordar os acomodados no centro da vida e nos indicar a vida de luz na plenitude do amor. Então, o sofrimento vem como força de Deus e é resultado das nossas escolhas equivocadas. Mas, para tanto, é necessário que tenhamos moderação em todos os sentidos e coragem nos roteiros para que a luz nasça em nós, a nos mostrar Deus em todas as coisas como vida, como vida permanente e eterna. Os sofrimentos têm o poder de nos fazer lembrar e acreditar na felicidade. Então, assim, ele acrescenta que o sofrimento tem o poder, tem o condão de nos fazer lembrar e acreditar na felicidade. Um dia, todos nós seremos felizes, porque todos nós fomos criados para a felicidade. E aí, Miramês segue dizendo que quando começamos a amar a Deus, conforme Jesus nos orienta, sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, aquele resumo que Jesus fez dos 10 mandamentos, resumindo em apenas 2, o amor a Deus e o amor ao próximo como a nós mesmos. Quando nós começarmos verdadeiramente a amar a Deus e ao próximo como a nós mesmos, iremos perceber a harmonia invadir os nossos corações e o bem-estar ampliar-se em todos os nossos sentimentos. Porque o amor é saúde, a caridade é caminho para todas as alegrias elevadas. O amor é saúde, a caridade é o caminho. Então é preciso amar, é preciso que alcancemos a condição de criaturas caridosas para alcançarmos a verdadeira alegria, a verdadeira felicidade. Nós, diz Miramês, fazendo um apelo a todos nós da espiritualidade, diz ele, apelamos para todos aqueles que se encontram na Terra e que já começaram a entender a presença de Jesus no coração, para que não perca tempo, não desperdicemos o tempo em conversações inferiores. Então aqui Miramês nos conclama para que não desperdicemos o tempo, não desperdicemos as nossas energias ou a nossa energia com conversações inferiores, em diálogos onde a doença toma lugar. Porque quando conversamos, criamos imagens, e estas imagens, são qual os elétrons em torno do núcleo, girando em torno de quem as criou. Então, quando criamos estas imagens negativas, elas ficarão girando em torno de nós, porque somos os seus criadores. E assim, estas energias negativas, nascidas através dos diálogos inferiores, irão gerando enfermidades de acordo com os nossos sentimentos ou sentimentos dos que lhes deram vida. Então, de acordo com os nossos sentimentos, de acordo com o sentimento daquelas criaturas que deram vida para estas imagens negativas, estas energias negativas,
Então estas energias irão gerando enfermidades de conformidade e inconformidade com as criaturas que lhes deram vida. E ainda ele diz que quando influenciamos negativamente os que nos ouvem e essa influência atinge o objetivo, nós seremos os responsáveis pelos danos criados. Então nós temos liberdade no nosso pensar, é onde nós temos liberdade completa e absoluta. Ninguém tem condições de colocar peias no nosso pensar, mas seremos responsabilizados pelas nossas criações mentais. Então é por isso que ele diz que quando nós influenciamos ou se influenciarmos negativamente as criaturas que estão à nossa volta, nós seremos responsáveis pelos danos criados. Não devemos passar para a frente notícias negativas. E é exatamente neste sentido que o Espírito Emmanuel nos chama a atenção que em relação às notícias negativas, nós precisamos estarmos atentos, vigilantes, para funcionarmos como extintores, apagando ali o incêndio que está próximo a se propagar. Ao invés de passarmos adiante estas notícias negativas, sejamos extintores, apagando este incêndio, simbolicamente falando, na figura ou na roupagem de notícias negativas, para que este incêndio não se propague e prejudique ainda mais pessoas. Existem muitas coisas alegres para conversar. Se existe tanta coisa boa, tantas coisas alegres, positivas para conversarmos, conversações edificantes, por que conversarmos e darmos tanta importância, às vezes nos entusiasmarmos com conversações negativas? Aí mostra de uma forma muito clara o estado de nossa alma, o nosso estado, a nossa condição evolutiva. E aí ele encerra dizendo que os que ouvem ou os que nos ouvem, lembram-se sempre de nós, e se falamos coisas agradáveis, eles nos transmitem bons pensamentos pela força das lembranças, e isso nos conforta e alegra. A felicidade começa nos pensamentos. Eduquemo-los, ou seja, eduquemos o nosso pensar com Jesus, que eles nos farão sentir Deus no coração. Então, educando o nosso pensar com Jesus, ou seja, de acordo e em conformidade com os ensinamentos de Jesus, estes pensamentos educados nos farão sentir Deus no nosso coração. Muito obrigado por sua presença, muito obrigado por sua participação. Conforme aqui nos fala a nossa irmã Fernanda Oliveira, há quanto tempo não nos vemos? A nossa irmã que frequenta ou frequentava o Irmã Matilde, o Centro Espírita Irmã Matilde. Muito prazer, uma satisfação, um prazer enorme revê-la por aqui mais uma vez. Abraço fraternal a você e aos seus familiares, abraço fraternal a todos os irmãos e irmãs de jornada, abraço à nossa irmã Vilma Guimarães, a professora Vilma Guimarães, e abraço extensivo aos seus meninos e meninas do coração. Mais uma vez, gratidão por sua presença e participação.
Até breve, em nome do Senhor Jesus.